Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 8 da classe de jovens. Davi, o encontro, um livramento. Há pessoas que marcam as nossas vidas. Vejam, por exemplo, Saulo teve um encontro com Jesus e teve a sua vida completamente mudada. No entanto, na lição de hoje, vou falar sobre Abigail e o encontro com Davi, ou Davi e o encontro com Abigail. E nós veremos que este encontro mudou a vida de Davi. O que eu quero dizer para você é que nós devemos observar pessoas, porque haverá pessoas que vai mudar a nossa maneira de viver, de pensar e vai melhorar aquilo que nós estamos fadados ao fracasso. Para esta aula, os louvores sugeridos 306, 505 e 510. Aqui vamos falar de Abigail, uma mulher virtuosa, né? Como nos diz lá Provérbios 31, 10, né? O seu valor muito excede ao de rubi. O nome Abigail significa meu pai, júbilo, alegria, exultação, alegrar, regozijar, exultar. Meu pai é alegria, pai do júbilo, pai da exultação. De quem o pai é exultação? De quem o pai é júbilo? De quem o pai é alegria? Alegria do papai. Esses são os significados do nome Abigail. Também vamos falar um pouco sobre Nabal. Seu nome significa louco, nécio, idiota, imbecil e tolo. Então veja que pelo significado do nome já dá para ter uma noção do que era ou de quem foi Nabal. Nabal, no caso, é o esposo, né? O marido, na verdade, né? A gente fala muito esposo, mas o correto dizer é marido de Abigail. Texto principal. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Provérbios capítulo 8, versículo 12. Portanto, a lição de hoje está muito interessante, vai trazer alguns nortes para a nossa vida. Fique aqui comigo, eu também te darei as respostas da hora da revisão e algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula de hoje. Resumo da lição: Davi recebeu um grande livramento a partir de seu encontro com Abigail. Então, que livramento foi esse? Nessa aula eu vou falar para você que livramento foi esse. Mesmo diante de um marido tolo, ela era virtuosa e foi usada por Deus na edificação de seu lar. Veja que muitas vezes a mulher ela é desprezada pela sociedade, mas nós sabemos do grande valor que uma mulher de Deus tem, né? Introdução. Mais do que uma história sobre a tolice de um homem, estamos diante de uma grande lição de virtuosidade, prudência, sabedoria, sensibilidade, coragem e proatividade. Falamos de Abigail, usada por Deus para que Davi não viesse a sujar suas mãos de sangue diante da insensatez de Nabal. Então vemos aqui um homem, né, o marido, que era insensato, e uma mulher, sua mulher, que era virtuosa, era prudente, tinha sabedoria, sensibilidade, coragem e proatividade. Essa palavra proatividade, para a gente ter uma noção melhor, proatividade é quando você vê alguma coisa para fazer e você vai lá e faz. Isso é proatividade. Você agiu antes de alguém falar para você agir. Então isso é proativo, né? Você é uma pessoa proativa. Inclusive nas empresas as pessoas usam muito esse termo, né? Os líderes, né? Ah, mas a pessoa ali não tem, essa pessoa, esse funcionário, essa funcionária não tem proatividade. Proatividade é exatamente isso, né? Não tem a pessoa, nesse caso, a pessoa não tem a atitude de fazer aquilo que precisa ser feito, né? A pessoa sabe que tem que fazer e não faz. Palavras tolas, consequências indesejadas. Nabal, um homem tolo. Davi, com a responsabilidade em manter um exército de 600 homens, fez uma proposta justa a Nabal, provisões em troca de proteção, além de um tratamento respeitoso e palavras cordiais. Foi oferecido uma colaboração bem desejável naquela região, segurança diante dos infortúnios que poderiam acontecer. Nabal não só recusou, mas também insultou Davi e seus homens, ofendendo-os grandemente. A ríspida e irresponsável postura de um tolo abriu as portas para as consequências desastrosas que foram cessadas diante da sabedoria de Abigail.
Nabal, ele tinha muitas riquezas, no entanto, faltava-lhe juízo. E isso, na questão econômica, por exemplo, já é um grande problema. Imagina que um homem ou uma mulher tem muito dinheiro, mas não sabe lidar com dinheiro, né? Não tem muito juízo. O que ele vai acabar? Ele vai destruir esse dinheiro dele. Essa pessoa vai acabar ficando pobre porque não tem juízo. Então veja que só que na questão aqui era um pouco diferente. Parecia, ou pelo menos parece sugerir, que Nabal sabia lidar com dinheiro, mas ele não sabia lidar com questões da vida, ó, questões do dia a dia. Por isso ele era tão insensato. Talvez ele tinha muita sensatez no que tange a ideia do dinheiro, né? Talvez ele seria um econômico hoje, né? Seria um Mises da vida, né? Ludwig von Mises, para ser mais exato. De repente ele era uma pessoa dessa, né? Entendia de economia. Entretanto, vemos uma proposta aqui justa. Aqui eu quero falar sobre proposta. A proposta, qual a proposta que você tem recebido? Você sempre recebe uma proposta aqui ou outra ali. É interessante que algumas propostas não são adequadas, outras são justas. E quando você recebe uma proposta justa, você pode e tem o direito dela, apesar de ser justa, você não aceitar. Mas você precisa, ao menos, manter a sua coerência e o respeito com a pessoa que te fez a proposta. Foi exatamente isso que Nabal não fez. Davi fez uma proposta justa para Nabal. Nabal recusou, era o direito dele. No entanto, ele ofendeu Davi e seus soldados. Aí é que o caldo engrossou. Então veja que o que Davi fez? Davi fez uma proposta do seguinte: provisões em troca de proteção, ou seja, Nabal dava provisão e Davi e seus soldados dava proteção ao povo ali de Nabal, à família, ou quem estivesse ali com ele. Então é uma troca justa? Claro que é uma troca justa. Além de um tratamento respeitoso e palavras cordiais, ou seja, haveria ali um momento de paz, de tranquilidade. Por quê? Porque haveria palavras respeitosas e cordiais. Seria um tratamento respeitoso, amável, ninguém ia ser agressivo na palavra, todo mundo ali ia ser uma pessoa, seria um tratamento bem respeitoso. Uma colaboração bem desejável naquela região, segurança. Era exatamente isso que aquelas pessoas precisavam ali, segurança. Era exatamente isso que Davi estava propondo para Nabal. Olha, eu te dou segurança, eu tenho homens aqui, eu te dou a segurança, mas eu preciso de provisão. Eu tenho a segurança, você tem a provisão. Então vamos trocar esse negócio. Você me dá uma parte da sua provisão e eu te dou uma parte da minha segurança. Isso é que chamamos de livre comércio. Né? Se tratar aqui numa questão direta na política, isso seria um livre comércio. Toma lá da cá, não tem um intermediário, não tem um governo nesse ponto. Né? Então veja que nessas circunstâncias ainda teria diante dos infortúnios que poderiam acontecer por lá. Então veja que Nabal, ele não só recusou, mas também insultou Davi. E é aqui que está o ponto. Será que você não tem insultado uma pessoa que chega para você com uma proposta justa? Você, mais uma vez, mesmo a proposta sendo justa e até favorável a você ainda assim você tem o direito de rejeitar. Ainda assim você tem o direito. Mas você não tem o direito de insultar. Mesmo se a proposta não for uma proposta justa, você também não tem o direito de insultar uma pessoa. Se a pessoa te fez uma proposta injusta, o que você faz? Olha, isso não é para mim. Muito agradecido e até logo. Acabou. Você não precisa insultar ninguém. Porque o insulto, ou também até a questão da ironia, acaba criando uma raiva na pessoa que está ouvindo. Sobe um ódio. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Davi. Davi fez uma proposta justa, foi insultado, então era extremamente natural que ele tomasse uma atitude. Ele ali como um soldado, com homens, então era homem de guerra também, então era natural para a época, e até hoje também seria em parte natural, apesar que hoje nós temos um entendimento muito melhor das circunstâncias, então teríamos outras opções, como o diálogo, por exemplo. Mas naquela perspectiva de Davi tinha em parte razão. Ele me insultou, é o famoso não vou levar desaforo para casa. Então existe aqui uma questão de humildade de Davi. Eu vou te falar um pouco mais que Davi recebeu com humildade as palavras de Abigail. E foi por isso que mudou toda a sua vida. Porque senão grande seria
o problema que Davi iria enfrentar por conta desse negócio, por causa desta ira. Palavras insensatas. As palavras de Nabal foram insensatas e provocaram a ira de Davi e seus homens. Em contraposição, as palavras de Abigail foram sábias, prudentes e essenciais para trazer novamente a paz à sua casa. É interessante observarmos que lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, nos diz que a palavra dura suscita ira. Foi exatamente isso que Nabal fez com Davi. Mas a palavra branda desvia o furor. Foi exatamente isso que Abigail fez com Davi. Ou seja, Nabal foi duro na palavra com Davi. Abigail foi mansa. Então, quando há uma questão de observarmos a forma com que nós falamos, que muitas vezes não é o que você diz, é como você diz. É muito esse cenário. Você pode falar algo, ser uma pessoa firme, mas de uma forma respeitosa e educada e branda para desviar o furor. Numa discussão, por exemplo, aquela pessoa que grita mais certamente vai parecer agressivo. Então, como é que você acaba com esta briga? Se alguém está falando muito alto com você, de uma forma que você sente que a pessoa está agressiva no falar, o que você faz? Palavra branda. Você baixa o tom da sua voz, bem mais baixa, e fala com essa pessoa de uma forma educada. Essa pessoa vai perceber que ela está exagerando. Mas se ela está falando alto com você e você quer falar mais alto do que ela, pronto. Aí a palavra dura suscita ira. Aí acaba você ficando irado e a outra pessoa ficando irada também. E aí pode ocasionar um grande problema que vai partir para vias de fato, né? Então isso é um grande perigo. Então, palavra branda desvia o furor. Então, tenha isso. Cuidado com as palavras insensatas, já ainda que as pessoas sejam insensatas com você, palavra branda desvia o furor. Fala com tranquilidade, fala na mansidão, até porque você é uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida. E como nos diz lá Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito, uma delas é a questão da paciência, a longanimidade, né? Então, esse é o ponto. Consequências indesejadas. No entanto, o Senhor enviou Abigail com a missão de consertar os estragos já feitos. Trouxe as provisões necessárias para saciar a fome dos homens, falou sabiamente ao reprovar, melhor dizendo, a atitude do marido e destacou a relevância de Davi manter suas mãos limpas daquele sangue. Olha que questão interessante. Lembra da proposta? Davi fez uma proposta, não fez? Você me dá a provisão, eu te dou segurança. Nabal insultou Davi, mas olha a palavra sábia de Abigail. Abigail, ela preparou as provisões, né, o alimento, e já levou o alimento pronto para saciar a fome dos homens. Então Davi certamente deve ter observado, essa mulher trouxe alimento para nós? Depois disso, ela falou sabiamente ao reprovar a atitude do marido. É algo, por exemplo, olha, Davi, realmente o meu marido agiu errado com você, ou coisa desse tipo, ela deve ter falado, não sei, a Bíblia não menciona, mas qual foi a forma? Teve uma atitude muito boa, de reprovar a atitude do marido, reconhecer que o marido estava errado e Davi estava certo. Além disso, o que mais que ela fez? E aqui que é o ponto crucial, né? Ela destacou a relevância de Davi manter as suas mãos limpas daquele sangue. Ou seja, para que você vai matar este homem? Não falo pelo fato somente dele ser meu marido, mas se você matar este homem, as suas mãos ficarão manchadas de sangue. Você não é o homem segundo o coração de Deus, ou talvez ela tenha falado isso, né? Ou falado, olha, você não merece passar por essa situação, você é maior do que isso, você não precisa matar este homem para sair vencedor desta batalha. Então, coisas dessa natureza. Então, veja que Abigail, ela teve muita sabedoria no falar. Então, muitas vezes, o que falta em nós, né, nas nossas palavras, é sabedoria. Nós precisamos ser sábios na hora de falar. Quando nós observamos situações como foi de Abigail, você nota que realmente existe uma forma no falar. Não é aquilo que você fala, mas é como você fala. Então, se você fala de uma forma branda, ainda que você está sendo firme,
Você fala de uma forma branda, a pessoa vai fazer o quê? Vai reconhecer que está errado. Agora, se essa pessoa não reconhecer que está errado, já é uma questão com ela e Deus. Você fez a sua parte. Agora, se você fala de uma forma agressiva, ainda que você esteja certo, o que que você faz? Você fica mal no cenário. Se você observar, por exemplo, principalmente em disputas políticas, por exemplo, em debates, você observa que muitas vezes o candidato mais tranquilo, mais calmo, que fala com mais seriedade, mais serenidade, melhor dizendo, o que ele faz? Ele vence do debate. Ele sai fortalecido. Por quê? Porque ele foi educado, foi respeitoso, porque o outro falava ou a outra falava pelos cotovelos, esbravejava, falava com agressão, e ele na hora de responder ele era manso e humilde, era tranquilo, sossegado. Ainda que este esteja errado, mas a forma dele falar já é a metade do caminho andado. Então, muitas vezes, na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, não é aquilo que nós falamos, na sociedade também, né? Não é aquilo que nós falamos, é como nós falamos. Então, tenha sabedoria, a mesma sabedoria que estava na vida de Abigail, certamente está na sua vida, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Você só precisa treinar um pouco mais. Uma mulher virtuosa. Virtuosa, assim que foi alertada sobre a insensatez do marido, tomou todas as providências necessárias e partiu em direção a Davi. Com humildade, prudência, generosidade e sabedoria foi usada pelo Senhor para a restauração da paz. Assim que foi alertada sobre a insensatez do marido. Certamente você não deve ser uma pessoa casada. Você está jovem, está aqui comigo, então possivelmente você não é uma pessoa casada. Quando você casar, ou se for o caso, né, que eu sei que algumas exceções, né, talvez você seja uma pessoa casada. Se você é uma mulher, você é uma mulher casada e o seu marido comete uma insensatez, imediatamente quando você é alertada, você precisa tomar uma atitude. Você precisa fazer algo dependendo das circunstâncias. Por que eu digo isso? Porque geralmente num casal, quando uma mulher comete um erro, o homem corre para corrigir. Mas quando o homem comete um erro, qual é geralmente a resposta da mulher? Não, eles são homem, eles lá que se vê lá, eles que se entendam lá, eu não vou me meter em questões de homem. Isso aparentemente é sabedoria, realmente isso é uma questão de homens, então deixa homens. Mas existem situações, como foi o caso dessa, se a Abigail não entrasse com uma atitude, Davi mataria seu marido. Então ela ficaria sem marido. Então, para aquela época, seria uma grande vergonha uma mulher não ser viúva ainda mais dessa forma, ter o marido assassinado. Não é uma questão, não era bem visto. Até hoje não é bem visto, não imagina naquela época, né? Então, numa situação dessa, ela não tinha opção, ela não sabia como Davi iria reagir, mas o que ela fez? Ela tomou uma atitude imediatamente quando foi alertada. Então, veja que Deus fez o quê? Usou Abigail para restaurar a paz. E muitas vezes o local onde você está morando pode não haver paz porque você não permite que Deus te use. Independente das suas circunstâncias, ainda que você não seja casada, mas não é que você vai se meter nas coisas alheias. Mas há situações que faz parte da sua jurisdição, que está dentro da sua alçada, que você pode tomar uma atitude, por exemplo, na igreja. Você vê uma injustiça, você precisa tomar parte. Ah, mas eu sou só uma jovem. Mulher não tem vez. Quem disse para você isso? Lembra das filhas de Zelofiade? Elas fizeram um pedido a Moisés. Moisés ouviu que o caso era sério, né, que foi uma questão de herança, porque a herança só podia ir para homem, não podia ir para mulher, só podia ir para homem. Então, o que ela fez? Elas levaram a questão para Moisés. Moisés consultou a Deus, porque realmente o negócio era estreito. E o que fez? O Senhor mudou a lei por causa da postura das filhas de Zelofiade. E sabe quantos anos tinham, em média, as filhas de Zelofiade? 14 anos. Mas elas tomaram uma atitude, olha, meu pai não tinha filhos, só temos nós, filhas, e agora a herança vai para quem? A herança é nossa por direito. Então, realmente, o Senhor mudou a lei e falou, né, aqui trazendo para nós aqui, né, hoje, a partir de agora, a herança não é somente para o filho, é também para a filha. Então, independente da sua idade, independente
do que você representa ou não dentro da sua igreja, se você viu algo errado, é uma injustiça, é uma questão que você realmente, alguém precisa tomar uma atitude, mostre que você é uma jovem virtuosa e tome uma atitude diante do pastor ou diante do conselho, né? Algumas igrejas trabalham na questão de conselho de pastores ou de presbíteros, né? Então você, olha, isso aqui está errado, a Bíblia diz assim, essa postura está errada e vocês precisam agir dessa forma, orem ao Senhor e tome uma atitude, isso é importante, que você tome uma atitude, ainda que você seja uma adolescente, não, uma pessoa de 14 anos é uma adolescente, ainda que seja o seu caso. Não se desvalorize, lembre-se, você é uma jovem virtuosa, enviada por Deus. O encontro entre Abigail e Davi foi divino e, mediante os conselhos entregues, decisivo para que o futuro rei não sujasse as suas mãos com o sangue de um tolo. Então vejam que aqui o encontro desta mulher, Abigail, virtuosa, uma mulher virtuosa, com Davi, mudou toda a história, mudou a história de Israel. Porque certamente se Davi sujasse ali as suas mãos, possivelmente ele não seria rei de Israel. Então veja, e ainda que fosse o caso, ele seria um rei com as mãos manchadas de sangue. Então veja que a postura dessa mulher, ela fez duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela poupou Davi da questão de estar com as mãos sujas de sangue, ou seja, ser acusado de assassinato, porque de fato ele o seria, e ao mesmo tempo edificou a sua casa, ela não perdeu o seu marido. Então muitas vezes essa questão de encontro é importante para que nós fiquemos bem atentos, porque às vezes uma pessoa chega para você para te falar alguma coisa, para te dar uma orientação, e é uma orientação divina, é uma orientação do céu. Às vezes você nunca viu a pessoa até, mas você observa que a postura dela é diferente, a pessoa chega, olha, você não vai por esse caminho não, porque a Bíblia diz assim e diz assim. Então se você fizer dessa forma, você vai errar. É bem verdade que no momento da ira, geralmente a gente não raciocina, né? A gente quer esbravejar e tal. Mas veja o que Jesus falou, ireis, mas não pequeis. O que é isso? Eu posso irar por alguma razão e pensar um monte de coisa, e realmente no momento da nossa ira, da nossa raiva, nós pensamos um monte de coisas erradas, de fazer um monte de coisa errada. Podemos pensar isso? Podemos, mas nós não devemos fazer. Eu posso até pensar, porque eu sou humano, sou falho, então eu posso até pensar, dar ocasião à carne e pensar, mas eu não posso agir. Olha, eu pensei em fazer isso, mas eu não vou fazer isso não, porque a Bíblia condena esse negócio. Por onde que eu estou entrando? Então veja que Abigail, ela mudou a história ali, porque foi um encontro divino. Muitas vezes você está tendo um encontro divino e não está percebendo. Pessoas estão chegando para você para te aconselhar, mas você está tomado pela ira. Você não deve ficar tomado pela ira todos os dias. No momento da raiva, nós vamos entender que o próprio Cristo disse. Mas nós não devemos viver na ira. Viver irados, viver com raiva, aí não, porque isso não é da parte do Senhor. Então que nós devemos ter esse entendimento, porque um encontro pode mudar tudo, né? Edificando sua casa. Sob essa premissa, tudo irá bem, pois da mesma forma que não se constrói uma casa sobre a areia, também não podemos edificar uma família sobre os princípios frágeis deste mundo. A Bíblia diz lá em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica sua casa. Lá em Mateus capítulo 7, dos versículos 24 ao 27, vai falar ali sobre a questão da casa na areia e a casa na rocha. E aquela que está na casa na rocha, ela tem o quê? Quando vem a enchente, a água fica firme, a casa fica firme. Por quê? Porque ela está construída na rocha. Mas aquela que é feita na areia, o que acontece? Ela vai embora, porque a areia ela não tem sustentação. Então qualquer chuva que aparecer vai levar a casa embora. Da mesma forma que uma casa não pode ser edificada na areia, a nossa família também não pode ter princípios frágeis desse mundo. Questões completamente equivocadas, ter uma vida de pecado, né? Fortalecer a família num pecado, de maneira nenhuma. Então nós devemos ter circunstâncias e observar.
Não é porque o meu vizinho está fazendo que eu vou fazer. Por quê? Porque não é um princípio bíblico, não é algo coerente, não é algo divino, não é algo bom. Então eu devo fazer o quê? Edificar a minha família naquilo que, nos valores cristãos, que simboliza aqui para nós a rocha, né? Nós sabemos que no contexto aqui, Jesus aqui representa a rocha, e no sentido aqui para nós, os valores da família significa a rocha. Portanto, é importante nós saibamos onde nós estamos edificando a nossa casa. E aqui na nossa casa, nos dois sentidos, né? Na casa, no lugar onde você mora, e a casa como um lar, né? As pessoas que moram dentro dessa casa, os valores, né, dessas pessoas. Livramentos no tempo presente. Sobre fragilidade. A fragilidade de Nabal poderia ter ocasionado uma grande tragédia. Quantas histórias são interrompidas ou tristemente reescritas diante dos respingos, dos erros e fragilidades negligenciadas? Falta de maturidade, de diálogo, compreensão ou ainda a ignorância diante de algo. A ignorância diante de algo. Muitas coisas acontecem por falta de maturidade. Quando, na situação de Nabal, por exemplo, se ele tivesse um pouco mais de maturidade, só de entendimento, não precisa ser muita coisa, não. Ele poderia pensar, ele está me propondo um negócio bom. Ah, mas eu não quero nada, não quero ter assunto com Davi. Tudo bem, é um direito dele. Acabou, era um diálogo simples, acabou. Não aconteceria nada. Então, tudo se evitaria. E muitas vezes não é diferente nos dias atuais. Quantas mães, quantos pais, principalmente mães, né? Já que a lição está falando mais de Abigail aqui, vamos aqui tentar para a mãe. Quantas mães não estão tendo a tristeza de ter que sepultar seu filho, a sua filha, porque essa filha, esse filho não teve maturidade, não ouviu os bons conselhos de sua mãe, não houve diálogo, não entendia, né? Se achava, né, a dona da razão, e então não ouvia os conselhos de sua mãe, né? Não teve compreensão, então não compreendia o que a mãe falava. Então veja que ainda a questão da ignorância diante de algo, a ignorância, que é bom deixar claro, ignorância é quando alguém desconhece um caso, uma situação, uma circunstância. Então essa pessoa é ignorante. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que ignorância é falar alto, é falar de uma forma bruta. Não é isso. Ignorância é desconhecer alguma coisa. Por exemplo, se você chega para uma pessoa e pergunta algo simples, por exemplo, quem descobriu o Brasil, e a pessoa não sabe, significa que ela é ignorante no que diz respeito a quem descobriu o Brasil. Então, ignorância é desconhecer um fato. Então, muitos filhos e filhas estão morrendo por conta disso, porque não entende algo, né? Tem ignorância diante daquele algo. A mãe está falando, está ensinando, meu filho, minha filha, está acontecendo isso. É assim que acontece, mas o filho insiste em não querer compreender, continuar ignorante, não dá ouvidos à sua mãe e depois tem a sua vida dilacerada, consequências terríveis e até mesmo a morte, porque não teve maturidade para ouvir um conselho, não teve a compreensão e ainda desconhecia algo. Então é perigoso essas questões, né? Então nós devemos sempre observar para que nós não venhamos cometer esses erros, né? E estar sempre atentos, né? Alertas por aquilo que nós estamos sendo aconselhados. Um mundo de adversidades. No caso em que estamos estudando, as adversidades faziam parte da vida de cada personagem. Com Davi, as perseguições. Então veja aqui, o que acontecia com eles, né? Davi teve as suas perseguições, os dramas e sofrimentos dos seus homens, as injustiças de Saul, os riscos de vida da sua família. Veja então que Davi sofreu perseguição, houve dramas, né? A vida de Davi foi uma vida bem conturbada, né? Teve sofrimento de seus homens. Além disso, ainda teve as injustiças de Saul e os riscos da sua família. Essas adversidades, as coisas terríveis que acontecia com Davi. Com Abigail, já eram as consequências da insensatez do seu marido. Ou seja,
tudo na vida dela poderia ser tranquilo, mas o problema na vida de Abigail era um homem insensato. Então veja aqui, você que é homem, você não pode ser insensato, você precisa ser uma pessoa segura, ter maturidade e entendimento. Você não deve ser uma pessoa ignorante e tolo como foi o caso de Nabal. Para quê? Para você não ter não trazer um problema e problemas para a sua família. Veja que o grande problema, a grande diversidade da vida de Abigail era o quê? A insensatez do marido. Davi tinha tanta coisa, né? Abigail só tinha isso de sofrimento. E põe sofrimento nesse negócio. Um homem insensato é algo triste. Com Nabal, a sua tolice, ele era tolo, a sua ganância e a falta de equilíbrio. O que hoje as meninas hoje chamam de um homem emocionado, né? Então veja que o Nabal, ele era tolo, ele era uma pessoa gananciosa, fazia as coisas por dinheiro e não tinha equilíbrio, né? Um equilíbrio emocional. Então veja que as coisas acontecem apesar das adversidades. Você tem adversidade na sua vida? Claro que você tem. Talvez pode não ser, e eu quero crer que não tenha, a adversidade como tinha Davi, por exemplo, de sofrer perseguição, de ter dramas, injustiças, né, entre tantas outras coisas. Não desejo isso a você. Principalmente ali quando fala dos filhos de Davi. Mas certamente você tem adversidade. Mas mesmo na adversidade, você precisa demonstrar maturidade. Você precisa confiança no Senhor. Eu estou passando por essa situação, eu confio no Senhor, mas não é por conta disso que eu vou fazer isso ou aquilo. Inclusive, uma outra questão, que apesar que não fala aqui na nossa lição, sobre voto. Você pode estar numa situação de adversidade, e porque você está numa questão muito adversa, muito difícil, o que você faz? Você faz um voto ao Senhor, só que é um voto tolo. A Bíblia menciona que é melhor você não fazer um voto do que você fazer e não cumprir. Deus não se agrada desse negócio. Então, está na adversidade? Busque ao Senhor. Evite fazer voto, porque na adversidade nós prometemos um monte de coisa. Ó Senhor, se tu me der vitória nesse negócio, eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí o Senhor dá vitória e o que nós fazemos? Nós não fazemos aquilo que nós prometemos. Por quê? Porque nós prometemos no momento da adversidade, no momento da aflição. E no momento da aflição nós não pensamos. Então nós devemos ter raciocínio, nós devemos ter equilíbrio para que, olha, eu estou passando por essa situação, eu vou fazer um voto ao Senhor, mas eu preciso fazer um voto ao Senhor, um voto que eu possa cumprir depois. Eu não vou ser insensato, como foi Jefté. Jefté fez um voto ao Senhor, foi um voto extremamente infeliz e insensato. Então nós devemos, está lá em Juízes 11:30, né, que fala ali. Então nós devemos ter esse equilíbrio no momento da adversidade. Então veja quais são os desdobramentos deste negócio. Davi ouviu os conselhos daquela mulher e mudou sua postura sendo abençoado. Então veja como é que aconteceu com Davi. Davi, que tinha tanta adversidade na sua vida, ele ouviu o conselho de uma mulher, ou seja, ele foi humilde para ouvir um conselho de uma mulher. Quantas vezes nós não somos abençoados por conta disso? Porque nós não queremos ouvir um conselho de uma mulher. Porque nós achamos que as mulheres não têm conselhos para nos dar. Que as mulheres, não, eu não vou ouvir um conselho de uma mulher. Muito pelo contrário. As irmãs do Círculo de Oração, por exemplo, as pioneiras, né, a União Feminina, as mulheres de oração, elas têm muitos bons conselhos para nos dar. Então, qual foi o resultado? Davi teve humildade de reconhecer que Abigail estava certa, ele aceitou o conselho, né, aceitou a postura, né, mudou a sua postura, melhor dizendo, ia manchar suas mãos de sangue, agora não vou mais, ou seja, mudou a postura, mudou a direção, mudou a sua atitude de fazer algo, né, no caso aqui o mal. E o que aconteceu? Ele foi abençoado. Então veja como são os desdobramentos, né? Então, a Abigail, nesse caso, teve sensibilidade ao ocorrido e, no tempo certo, correu ao encontro do futuro rei com as palavras certas e as provisões tão necessárias ao voltar para casa. Então, veja que a Abigail ela já teve uma questão de mudar o cenário, né? Ela teve ali uma sensibilidade. Ela foi sensível à situação. Ela observou e vou tomar uma atitude nesse negócio. Por quê? Porque tem coisas que cá para nós, né? Somente as meninas conseguem perceber.
Tem coisas que geralmente somente as mulheres têm sensibilidade para perceber. E muitas vezes nós, homens, que temos a força, aquela coisa toda, muitas vezes estamos equivocados e nós não percebemos. Só que diferente de Abigail. Abigail teve a sensibilidade ao ocorrido e no tempo certo, ela esperou o momento certo e fez o que precisava fazer, que era preparar os alimentos e levar lá para Davi e o seu povo, juntamente com conselhos. Então Nabal, diante de sua tolice, ele foi agressivo. Olha que cada um teve uma dinâmica diferente. Já Nabal foi, diante da sua tolice, ele foi agressivo, ofensivo e entregou-se à bebedeira. Veja o fim de Nabal, o que aconteceu com Nabal. Então não seja tolo, não seja agressivo, não tente ser ofensivo. Nós devemos viver uma nossa vida dentro do amor do Senhor, dentro do respeito, da educação. É claro que você não vai aceitar ofensas quando a pessoa te ofender. Você vai falar de uma forma moderada, respeitosa, mas vai falar de uma forma firme para que a pessoa consiga compreender que você é um cristão, mas você não é tolo, você não é Nabal. Conclusão. Abigail teve um papel central nos eventos aqui estudados. Uma mulher virtuosa que soube a hora certa de entrar em ação, impedindo que Davi cometesse um grave erro, e na mesma ação edificou a sua casa, salvando a vida do marido tolo. Então veja o que ela fez. É o famoso matar 2 coelhos numa paulada só, Ela, ao mesmo tempo, evitou que Davi cometesse um grave erro, de ser tido como assassino de um homem tolo, que foi somente uma pessoa infeliz, E ao mesmo tempo ela salvou a vida deste infeliz do seu marido. Então veja que ela edificou a sua casa e, por que não dizer, abençoou a nação de Israel, já que Davi acabou sendo rei de Israel. Então é importante que nós venhamos nós teremos em momentos da nossa vida um papel central em alguns eventos. Haverá situações na sua vida que você vai ser o centro. Por quê? Porque você tomou uma atitude que precisava tomar, mas que ninguém tomou. E muitas vezes nós ficamos esperando um pelos outros, Um espera pelo outro, outro espera pelo um. Ah, não, isso aí é para fulano fazer, deixa que fulano faz. Ah, não, mas isso aí não é para mim, isso aí todo mundo pode fazer. Aí aquilo que todo mundo pode fazer, acaba que ninguém faz. Então, aquilo que todo mundo pode fazer e não está fazendo, o que você faz? Você vai lá e faz. Você tenha proatividade. Você vai lá, você não precisa ser falado, o pastor não precisa mandar você fazer. Você vai lá e toma uma atitude. E isto é a grande questão da nossa vida, Ser proativo e fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Mas a verdade é que haverá momentos na sua vida que você será sempre lembrado por um evento. No caso, Abigail foi sempre lembrada por esta questão, como também aquela Maria de Betânia, ela é muito lembrada porque ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Então veja que cada evento tem uma pessoa central. Nós sabemos que Jesus é o nosso centro, é o centro da nossa vida, mas a questão humana, atitudes humanas. Então, quando há um evento específico, às vezes uma festividade de jovens, por exemplo, ou uma escola bíblica dominical, ou uma outra questão, você faz o quê? Aquilo que realmente precisava ser feito, que todo mundo podia fazer, mas ninguém estava fazendo. Você vai lá e faz. Hora da revisão. Número 1. Foi diante de sua tolice e insensatez recusar a tradicional hospitalidade, negar de forma agressiva a proposta feita, ofender a honra do futuro rei e, finalmente, diante do caos, se envolver em orgias e bebedeiras. Número 2. Ela era uma mulher sábia, sensível, corajosa, prudente, persuasiva, humilde, generosa, sábia e temente ao Senhor. Então vejo muitas qualidades de uma mulher virtuosa que foi Abigail. Então certamente você, como uma jovem virtuosa, também tem essas qualidades. Número 3. Abigail nos deixa um exemplo admirável e um convite valioso: edificar a casa. Número 4. A fragilidade é algo que faz parte da vida humana. Somos frágeis desde o nascimento até o último dia de nossas vidas. Por isso é importante que façamos constantemente o exercício do autoexame e, assim, identificando nossas fraquezas, as depositemos diante do Senhor.
Número 5. Davi ouviu os conselhos daquela mulher e mudou sua postura, sendo abençoado. Abigail teve sensibilidade ao ocorrido e, no tempo certo, correu ao encontro do futuro rei com as palavras certas e as provisões tão necessárias. E, ao voltar para casa, soube esperar o dia seguinte para que seu marido, um pouco mais sóbrio, tomasse conhecimento do desenrolar de sua insensatez. Nabal, diante de sua tolice, foi agressivo, ofensivo e entregou-se à bebedeira. Veja que mais uma questão de Abigail, né? Ela foi paciente, né? Ela poderia ter chegado em casa, falado um monte de coisas para Nabal, mas ela esperou o dia seguinte para ele ficar mais tranquilo, mais sóbrio, né? Sóbrio é aquela pessoa que não está bêbada, né? Uma pessoa que está ciente do que está fazendo. E ali ela falou o ocorrido. Então veja que a Abigail nos traz uma grande virtude, né? Uma grande lição para nós. As virtudes de Abigail, né? Foi uma mulher de Deus que verdadeiramente fez toda a diferença, né? Era uma mulher sábia, sensível, corajosa, né? Ela teve muita coragem, porque se fosse uma questão aleatória, Davi poderia matá-la. Então ela teve uma atitude de coragem. Foi prudente, persuasiva, humilde, generosa, sábia e temente ao Senhor. Então que nós venhamos verdadeiramente ter pelo menos algumas dessas qualidades na nossa vida, né? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou desta aula, você deixa seu like, compartilha essa aula com aquela pessoa que, assim como você, também gosta da Escola Bíblica Dominical. E se você não gostou, deixa o seu dislike, que também é tão importante quanto o seu like. E que você tenha uma boa aula e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, Abigail!